tempos, a Marilda me mandou, acho que foi a Marilda, né? Me mandou as músicas de 1900, as mais tocadas e cantadas, de 1963, que é do ano que eu nasci. Eu fiquei vendo aquelas músicas, né? Muitas são lembradas até os dias de hoje. E daí eu fui ver, né, de 1938, né, aniversário, ou melhor, nascimento da minha mãe, daí tem as músicas de 1970, e assim, as músicas populares, elas marcam, né, determinadas épocas, e daí se vira a página, elas são esquecidas e novas vêm, e vêm novos hits, e os cantores tentam se reinventar para que consigam vender os seus discos, os seus CDs, para que assim a novidade venha para o ano, né? E a cada ano são lançadas músicas diferentes. Houve uma época que essa lógica ela não fazia parte da igreja. Por quê? Porque os jovens da igreja se reuniam, um pegava uma guitarra, outro pegava um contrabaixo, alguém ia para o teclado, e eles, vamos adorar a Deus? Vamos lá adorar a Deus, vamos servir a Deus, vamos exaltar a Deus. E eles se reuniam e cantavam e louvavam a Deus, e não estavam assim muito preocupados se era a mais nova música, o maior sucesso gospel da época, se estavam cantando... nem sei o nome dos gospels de hoje em dia, Ludmilla, né? O que mais que tem? Tem diversos aí, né? Não, ninguém conhece. Já é antigo. Então, olha, as coisas vão passando, né? E, de repente, os músicos e as bandas se tornaram pop populares, superstars, e daqui a pouco o povo evangélico ia para os estádios para cantar. Eu vim aqui só para te ver, né? Para alguns grupos e tal. E daí alguns selos produtores musicais viram nas igrejas o potencial desses jovens evangélicos que gostavam de adorar a Deus, e daí chegaram, olha, você toca de graça na igreja, mas eu tenho um contrato para você e você vai ganhar dinheiro. E daí aqueles jovens ficaram, opa, que legal, é bom, né? Porque de repente eu vou começar a levar a música, o evangelho, a palavra para tudo quanto é lugar, e ainda vou ganhar dinheiro, né? Porque é uma profissão, afinal de contas. E de repente esse grupo foi cooptado das igrejas, e daí com o tempo muitos dos que eram considerados bons musicalmente passaram a não tocar de graça para Deus, né? Você quer uma coisa boa na sua igreja, vai atrair gente, vai atrair pessoas da comunidade, você tem que pagar, né? E os cachês começaram 10 mil, 20 mil, dependendo do cara 30 mil, né, para vir tocar. Alguns grupos 150 mil para vir à igreja adorar a Deus, servir a Deus e dar a graça da sua presença naquele ambiente. E para que as composições fossem atualizadas, né, músicas que estivessem assim no gosto popular, esses astros gospel contrataram grupos para fazer composições que pegassem, né? E normalmente essas composições criadas por uma equipe era pesquisado muito bem que tipo de música, né? Como que se poderia cativar a igreja e vender CDs, vender discos, e o comércio se estabeleceu no meio evangélico. A profecia de Pedro se cumpriu quando se dizia que fariam comércio de nós, né? E de repente tocar sem cobrar passou a ser coisa de otário, porque onde já se viu, vai num lugar e vai tocar e não vai cobrar. Eu nunca me esqueço o conselho que até algum tempo atrás, também já é velho, mais ou menos, né? Então ele deu para o filho dele, filho, você quer ser baterista, você vai ficar lá no fundo na banda, ninguém vai te ver. Mas se você for guitarrista e vocalista, você vai ficar na frente. O que você quer? Ficar como baterista escondidinho ou quer vir na frente
e aparecer. Então, daí isso pegou muito mal, daí ele pediu desculpas, né? Mas isso daí é um retrato do que virou o louvor dentro das igrejas. E quando a gente canta um hino centenário, muita gente pensa assim, poxa, mas essa música é de 1800 e não sei quanto, né? E temos esses hinos clássicos, que muitas vezes são desprezados, rejeitados, muito embora a teologia desses hinos seja uma teologia, muitas vezes, já confirmada pelo tempo, porque um dos grandes problemas é que muitas vezes as músicas que surgem no nosso tempo, por exemplo, eu estava vendo uma música essa semana que encantou muita gente, e quando eu li a letra, eu pensei assim, essa letra é para Deus ou é para a namorada? Até acho que eu mandei para a Fernanda, para a Bia, né? Você lê a letra, o indivíduo está falando com Deus. Mas se você mandar para o namorado ou para a namorada, dá no mesmo, porque essa relação com Deus é mais ou menos uma relação que tem, e Freud explica isso, e Jung já nos seus livros disse que é muito notório a conotação sexual que muitos protestantes colocam na sua fé em relação a Deus, né? Isso é uma conotação erótica, a tal ponto que a música serve tanto para uma coisa quanto para outra coisa. Mas o nosso Deus, ele se sente adorado quando em espírito e em verdade, com o coração limpo, sem a intenção de lucros pessoais, a gente se coloca diante dele e o adora, falando coisas que são coerentes com a sua palavra, com as escrituras, né? Tudo isso surge quando muda-se a perspectiva teológica, né? Se eu perguntar para qualquer um aqui por que Jesus veio ao mundo, é capaz de todos responderem a mesma coisa. Jesus veio ao mundo por causa de mim e de você, por causa do homem, né? Mas quando perguntaram para Jesus por que ele veio ao mundo, ele deu outra resposta. Eu não quero que ninguém se escandalize. Jesus veio por causa de nós, por nossa causa, sem dúvida. Mas o motivo principal de Jesus ter vindo a este mundo não foi você. E não fui eu. Tá? Nós devemos agradecer a Deus porque ele nos salvou. Mas Jesus veio a este mundo, e ele mesmo explica isso. Ele diz assim, eu vim porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para obedecer. E durante toda a vida de Jesus, ele dizia, eu vim obedecer ao Pai. Teve um dado momento que ele falou ao Pai, disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, porém a tua vontade. E ele foi até o final, porque a obediência dele, a certeza que ele queria ter sempre na vida dele, era que ele estava obedecendo ao Pai. Porque o centro da igreja é Deus. O centro do propósito de Jesus na terra não é você. É Deus, obedecer a Deus. E a Bíblia diz que Deus amou o homem de tal maneira que mandou o seu Filho a este mundo para morrer por nós, pecadores. E quando Jesus veio, ele veio num ato de submissão, ele veio num ato de obediência, embora ele se colocou, porque ele poderia dizer não, voluntariamente, debaixo do propósito do Pai. Então, se tem uma coisa que marca quem é crente de verdade, é obediência a Deus, submissão a Deus, desejo de fazer a vontade de Deus. E se você é discípulo de Jesus, você não se preocupa com outra coisa, a não ser obedecer a Deus.
Porque a obediência a Deus é o centro do Evangelho. Jesus, ele nos deu uma ordem de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E nós vamos por todo mundo pregando o Evangelho a toda criatura num ato de obediência a Ele, a Deus, ao Senhor. Eu não quero dizer que nós não sejamos assim importantes, tá? Porém, a Bíblia nos diz o seguinte, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como pecadores, nós não tínhamos nenhum tipo de merecimento. Não existe merecimento. Foi um ato de amor. Não é porque você é bom. Hoje em dia é muito bonito pregar, né? Oh, Jesus veio só por tua causa. Ele veio porque ele te ama. É verdade, mas é meia verdade. Porque antes disso, ele veio porque aprove ao Senhor no seu coração obedecer ao Pai em tudo. Em tudo. Então, quando a gente não entende isso, a gente faz o louvor na frente para agradar os homens, a gente prega para agradar os homens, a gente pega e faz ações sociais para agradar aos homens. Não. A gente deve adorar a Deus. Já está implícito que é para agradar a Deus. Né? Quando fazemos as ações sociais, nós vamos em obediência ao nosso Deus. Porque amamos o próximo. Mas a obediência a Deus, quando nós fazemos qualquer coisa no reino de Deus, é no ato de submissão, de humildade, de obediência, porque ao Senhor deve redundar toda a honra e toda a glória para todo o sempre. Adorar a Deus. É esse o objetivo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida sempre.